Boa noite a todos. Aqui é o professor Marcão, de Filosofia do Direito. Vamos à aula de hoje sobre conceitos de justiça para o próximo exame da ordem. Sejamos todos bem-vindos. Boa aula a todos. Espero que todo mundo tenha o sucesso esperado e que no dia do exame encontre a clareza e a paz que conseguiu encontrar as respostas cabíveis a cada pergunta. Vamos lá, vamos para os slides. A aula de hoje é sobre justiça. Então vamos aos conceitos básicos, né? A parte geral da justiça, a gente tem que entender uma coisa muito importante. O que é justiça? O que é direito, né? Esse conceito básico nós temos que ter muito facilmente entendível, né? Direito é a norma estabelecida pela exigência dos fatos que acontecem na sociedade. Então, é a lei propriamente dita, né? Só que a lei, ela precisa ser animada, ela precisa alcançar a sociedade, precisa alcançar os relacionamentos do indivíduo em sociedade, na sua relação social. E aí existe a norma. Mas para alcançar isso, o que dá alma, o que anima isso é a justiça. Sem a justiça, o ordenamento jurídico, a lei, não alcança o seu fim. Então, a justiça é o que dá a materialidade, a existência e a ação da lei. Continuando. O conceito de justiça, eu vou caminhar com vocês em 4 conceitos. Depois eu entro em conceito de Aristóteles, né? E depois eu entro em conceito de Platão. É onde aí o exame da ordem concentra a sua existência maior, né? Então, vamos lá. Então, eu posso começar com justiça como retribuição. O que seria o conceito de justiça como retribuição? Nós chamamos o conceito de justiça por retribuição nos conceitos mais antigos, aquele do dente por dente, olho por olho, né? Nós chamamos de conceito de retribuição, que é a vingança. Se eu perco um braço, eu perco uma perna, eu vou ter aquele sentimento de vingança e vou fazer a justiça por retribuição. Eu sou provocado, eu reajo e nem sempre compensado no mesmo valor. Na realidade, os conceitos primordiais de justiça não eram baseados em reparação, e sim numa vingança de algo que acontecia, por isso chamaram de conceito de retribuição. Então, são as normas lá de Italião, né? Onde dente por dente, olho por olho. Na sequência, eu tenho a justiça como igualdade, né? Lá no século V a.C., nós chamamos de período pré-socrático. Nasce nesse momento os movimentos de igualdade entre os iguais. Como assim, professor Marcão, igualdade entre os iguais? A sociedade, ela passa a repartir, a compartilhar entre os iguais as decisões. Então, na realidade, vamos recorrer aqui no período onde nasce a democracia na Grécia Antiga, lá existia a Assembleia. Então, pegavam-se pessoas, personalidades da sociedade, que eram reconhecidas como iguais, e tentavam normatizar a sociedade. Então, nesse momento, existem pequenas organizações que começavam a discutir o compartilhamento, ou seja, os anseios da sociedade entre os iguais. Lógico, estou falando aqui de uma aristocracia. Eu não estou falando aqui de um povo participando da organização da sociedade. Muito pelo contrário, mas já começa a ter uma coletividade nos rumos da sociedade. Na sequência, nós temos a justiça como liberdade. Veja bem, antes de eu entrar na justiça como liberdade, eu tenho que fazer uma observação aqui. A igualdade deveria caminhar junto com a liberdade. Só que o conceito de liberdade é muito recente, né? Ele foi introduzido na sociedade a partir do século XIX, nos movimentos chamados movimentos constitucionalistas, né? Por isso, historicamente, o homem, de modo geral, não experimentou a sua liberdade. Exemplo, dos dias atuais, né?
É considerado até hoje, existe nos dias de hoje, a escravidão degradante. Ou seja, existe trabalho escravo até hoje. E a Justiça do Trabalho, ela dirime esses problemas porque existe essa desigualdade e até mesmo a falta de liberdade nos dias de hoje. Então, nós temos que perceber que o conceito de justiça como liberdade é algo que nem sempre traz a igualdade. Ela existe muito recentemente, como repetindo para vocês, a partir aí do século XIX, dos movimentos constitucionalistas, né? Prosseguindo, temos aqui a justiça como reciprocidade, né? Nós chamamos a justiça de reciprocidade como a regra de ouro, nascida lá no século X, que significa o seguinte: faça com os outros o que eu gostaria que fizessem com você. Essa premissa de fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse com a gente, né, foi a base utilizada por Kant, Immanuel Kant, em seu famoso imperativo categórico, que significa o seguinte: as pessoas passam a ter valor porque elas são e não para que elas servem. Isso é uma coisa muito importante. Repito, o imperativo categórico de Immanuel Kant, ele é baseado no quê? As pessoas passam a ter valor pelas suas ansiedades, as suas vontades, e não pelaquela imposição do que nós deveríamos dirigi-las para elas poderem nos servir. Então, isso é muito importante. Então, Immanuel Kant, ele se baseia na regra de ouro lá do século X, ok? Isso é muito importante. Então, recapitulando, nós temos aí 4 formas de perceber a justiça. Justiça como retribuição, que é basicamente a vingança. Justiça como igualdade, que nós percebemos que isso é uma coisa que começa a acontecer lá, a sociedade passa a decidir os seus rumos diante de uma coletividade, mas entendo, entre os iguais, a aristocracia passa a se organizar, né? E tem a liberdade, que é algo novo, né? Que mesmo assim, nos dias atuais, acontecem situações de escravidão, como é o trabalho escravo degradante. E terminamos com a justiça reciprocidade, que foi base lá para o imperativo categórico de Immanuel Kant, né? As pessoas passam a ter valor porque elas são e não para que elas servem. Prosseguindo, uma pergunta muito importante, que é o seguinte: justiça é um valor absoluto ou um valor variável? Essa pergunta, ela é muito importante para desenvolver um raciocínio lógico da filosofia do direito sobre justiça. Repito a pergunta: justiça é um valor absoluto ou um valor variável? Então vamos lá. Vou fazer 2 perguntas aqui e vamos desenvolver as respostas, né? Justiça é absoluta, ou seja, vale para todos os seres humanos e para todas as sociedades? Justiça varia de seres humanos para seres humanos e sociedade para sociedade? Perceba as 2 perguntas. Uma fala se ela vale para todos os seres humanos, em toda a sociedade, e a outra fala se ela é variável entre seres humanos e entre sociedade, né? Então, essas 2 perguntas vão responder lá: justiça é um valor absoluto ou variável? Vamos às respostas que vão dar linhas de pensamentos diversos, né? Percebe que eu vou ter 2 caminhos a percorrer, até mesmo um terceiro que pode militar entre uma resposta e outra, né? Então, o fato é, o que é justiça para mim pode não ser justo para você. O que é justo no Brasil pode não ser justo nos Estados Unidos, por exemplo. O que foi justo no passado pode não ser justo hoje. Veja bem, o que foi no passado pode não ser justo hoje, né? O que é justo para um determinado grupo social, cultural, pode não ser justo para outro. Podemos, então, afirmar que o sentimento de justiça é universal. Opa! Então, quer dizer que o sentimento de justiça é universal, é sim absoluto? Sim, pois está presente em todos os momentos na exteriorização da justiça. Ou seja,
A justiça está presente na expectativa do ser humano de que tal situação seja resolvida com o que ele entende e sinta sobre o que é ser justo. Perceba que a legislação, a norma pré-estabelecida diante do fato, seja ele referente à cultura, seja ele referente a um momento histórico, ele representa um anseio da sociedade. Isso é a normativa, a lei. E esse sentimento que eu vou aplicar a essa situação, que pode referir-se à cultura, referir-se a um povo, referir-se a uma coletividade, a um grupo, isso tem a ver com o sentimento. Por isso que o sentimento ele é universal. Diante de um fato existente, concreto ou abstrato, desenvolva um sentimento. E esse sentimento de justiça, ele é universal, mesmo que desenvolva e se materialize de forma diferente. Então, a normativa, ela é variável, só que o sentimento, ele é absoluto, ok? Nesse momento, a gente precisa prestar muita atenção, porque é nesse slide que muitas perguntas do exame da ordem se concentram. É necessário fazer o conceito dos 4 fundamentos? É necessário fazer as 2 perguntas? Sim. Mas aqui se concentra grande parte do conteúdo sobre justiça exigido em exame de ordem, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar de Platão e Aristóteles. Prestem atenção, por favor. Então, vamos à justiça para Platão. Platão, ele fala o seguinte: a justiça para Platão é chamada virtude suprema, está acima de todas as virtudes do homem. Ou seja, o homem que desenvolve a justiça nos seus atos, ele está numa condição acima de outros homens, né? Então, sendo a ausência da justiça, torna o homem imperfeito. A presença da justiça torna o homem a sua perfeição. Então, o confronto constante entre justiça e poder é algo que confronta as virtudes do homem. Então, porque Platão ele entendia que o homem era sempre corrompido pelo poder, chamado mito de Giges, né? Aonde é confrontado aí o homem que usurpa o poder pela ocasião, né? A lei, então, serviria para limitar as imperfeições das virtudes do homem. Perceba aqui, Platão fala que as leis, as normas, servem para controlar as imperfeições naturais existentes no homem. Isso é muito importante a gente perceber isso, ok? Na sequência, a gente vai para Aristóteles, né? E aí Aristóteles fala o seguinte: justiça para Aristóteles é justiça como igualdade, virtude mais excelente, entendendo que existem excessos. Opa, aqui vem um conceito muito exigido em exame da ordem. Porque os excessos, tanto para mais como para menos, é considerado um excesso, uma imperfeição do homem que distancia ele de uma virtude de excelência. Então, os vícios do homem, a coragem, a covardia, o distanciam do equilíbrio, chamado meio termo. Na hora que vocês observarem em alguma questão de filosofia a palavra meio termo, você já tenha certeza que estou falando sobre conceitos de Aristóteles, chamada Ética Nicômaca, no livro 5º de Aristóteles, que ele fala sobre essas imperfeições, tanto para mais como para menos, buscando sempre um equilíbrio, que ele chamava de meio termo, e nós chamamos o quê? De temperança. A temperança nada mais é que o equilíbrio entre os extremos, nem tanto o céu, nem tanto a terra, ou seja, a temperança. Então, o conceito básico de Aristóteles, ele falava que as pessoas deveriam, para alcançar a sua excelência nas suas virtudes, buscar um meio termo, ok? Isso no livro 5º de Aristóteles, chamado Ética Nicômaca, ok? E aí, nesses conceitos de Aristóteles, nós chegamos em 2 tipos de justiça, a distributiva e a corretiva. Vamos lá. A
justiça distributiva, que é o primeiro conceito aqui, nós chamamos de igualdade geométrica. É as que qualificavam as pessoas pelo status que ela tinha na sociedade, chamadas por honrarias, de acordo com quanto contribuíssem para as sociedades. Ou seja, os iguais de forma igual e os desiguais de forma desiguais. Exemplo, o lema da flauta. O que é o lema da flauta? Certa vez foi colocado a maior flauta do mundo, a melhor flauta do mundo. E foi feito um dilema. Para quem que eu vou entregar essa flauta? Né? Eu entrego para a pessoa mais rica? Eu entrego para o melhor músico, maior flautista? Eu entrego para a pessoa que está aprendendo a tocar flauta? Aqui, esse conceito é muito importante. Qual é a finalidade da flauta? Sendo a melhor flauta do mundo, que ela consiga atingir o seu objetivo, que é ser a melhor flauta do mundo. Então, para atingir esse objetivo, eu tenho que ter o quê? O melhor flautista. Porque aqui o que interessa geometricamente é a capacidade, a contribuição que a pessoa tem para dar na sociedade, ok? Esse princípio da isonomia, é um dos princípios, por exemplo, baseado no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Essa situação de atender esse apelo da sociedade no fim que ele foi destinado, esse chamado lei justiça distributiva, né? A igualdade geométrica. Quando eu vou para a sequência justiça corretiva, eu estou tratando da igualdade aritmética. Prestem atenção. Aqui é algo muito mais equilibrado, muito mais entendível nos mundos atuais. Por exemplo, o tamanho da sanção deve ser equivalente ao tamanho da ação. Ou seja, considerando um princípio revolucionário para a época, pois se sugere uma nova modalidade de justiça, de reparação e não mais de vingança, como a justiça e retribuição. Ou seja, neste momento, a sociedade equilibrada está buscando reparar o dano causado por aquele fato da sociedade. Então, aqui, pessoal, o tamanho da sanção é equilibrado, é equivalente com o tamanho da transgressão. Não existe mais uma vingança, não existe mais um peso. Ele é equilibrado, que é chamado justiça corretiva ou uma igualdade aritmética. Isso é muito importante. Na sequência, eu quero fazer aqui um parâmetro com vocês. Já foi solicitado e foi exigido no exame da ordem esse conceito. Mas aqui eu trato muito da humanização da justiça num pensamento filosófico, que é o conceito de justiça para John Rawls. Isso é muito importante. Vamos tentar dissertar isso, né? Princípio da liberdade. Então, eu coloquei 2 princípios aqui pertencentes a John Rawls sobre justiça, né? Ele fala o seguinte: garante igual sistema de liberdades e direitos, ou seja, de uma forma bem ampla possível, sendo a liberdade e igualdade a todos os indivíduos. Em outras palavras, ele está dizendo que a liberdade, a igualdade deve pertencer a todos, o chamado de princípio da liberdade. Lembra lá atrás que eu falei que a igualdade deve caminhar com a liberdade? Rawls, ele fala que não há justiça se não caminhar desta forma. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe que ele precisava sair da utopia e passar para a realidade. Aí ele vem com o segundo conceito, princípio da igualdade. Veja, quando ele cita a liberdade, ele cita igualdade e liberdade, mas ele reconhece que a sociedade ela tem diferenças, né? E aí ele vem. Aceita-se as desigualdades desde que, olha só, desde que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, ou seja, seja oportunizado para todos as mesmas oportunidades.
Ajudar, se as pessoas não têm, aqueles que têm, devem ajudar as menos afortunadas a terem os mesmos benefícios. Então, aqui, pessoal, o que ele está dizendo é a empatia jurídica, a empatia social. Se eu tenho liberdade, eu tenho igualdade, tenho oportunidade, eu tenho que sempre oportunizar aqueles que não têm liberdade e não têm igualdade. Então, ele tenta trazer uma harmonia entre as desigualdades que estão latentes na sociedade brasileira. Eu posso afirmar, nas sociedades mundiais? Posso, em maior ou menor grau de incidência, mas falando de Brasil, nós sabemos que a desigualdade é muito grande. E quando a pessoa não é oportunizada às mesmas coisas, ela também não tem liberdade. Por isso que Rawls é muito importante para os princípios filosóficos da liberdade e da igualdade. Neste sentido, pessoal, já chegando ao fim dos nossos conceitos, né, eu separei uma questão que vai exigir essa aula de hoje, né, uma questão de ordem, né? Vamos lá à questão. Então, eu vou ler aqui o enunciado, depois a gente vai tentar responder baseado no que nós aprendemos hoje. Ok? Vamos lá. Temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre agir injustamente e ser vítima da injustiça. Pois um deles é ter mais e o outro é ter menos, ou demasiadamente pouco. Aristóteles, olha lá, pessoal, chamando Aristóteles para conversa aqui no exame da ordem, né? Ética do Nicômaco, e eu falei disso na aula aqui agora há pouco, não é verdade? Coleção Os Pensadores, São Paulo, Abril Cultural, 1973, e aí vem a pergunta. Em seu livro Ética do Nicômaco, e eu comentei sobre isso lá, o livro 5º, Aristóteles apresenta a justiça como uma virtude e a diferencia daquilo que é injusto, assinale a opção que define aquilo que nos temos o livro citado, deve ser entendida como justiça enquanto virtude. Se está fresquinho na memória a aula, vai ser fácil identificar as questões. Eu tenho o princípio de começar da última questão até chegar à primeira, tá? Então, da D para A. Vamos ler a D. O imperativo categórico que define um modelo de ação moralmente desejável para toda e qualquer pessoa e se expressa da seguinte maneira: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, por meio da tua vontade, uma lei universal. Sabemos que não. Sabemos que está baseado essa situação de Nicômaco no que? No meio termo, nem mais nem menos, a temperança. A virtude baseia-se na temperança. Estou falando de Aristóteles, ok? A ética do Nicômaco, ok? Letra C. O cumprimento dos aspectos decorrem da vida em sociedade, seja da lei como pacto que vincula todos os cidadãos da cidade. Não. Já verificamos que não. Letra B. Uma maneira de proteger aquilo que é o mais conveniente. Não. Não tem isso. Letra A. Uma espécie de meio termo. Opa! Começou a trazer as palavras que pode dar indício que essa questão seja verdadeira. Vamos lá. Uma espécie de meio termo, porém não no mesmo sentido que as outras virtudes. Opa! E sim porque se relaciona com uma quantia intermediária. Intermediária. Enquanto a justiça se relaciona com os extremos. Opa! Então aqui eu estou dizendo o seguinte: a virtude se relaciona com o meio termo. Exatamente isso. Nem tanto mais, nem tanto menos. É uma temperança. A palavra meio termo aparece aqui. Portanto, resposta correta, em termos da ética de Nicômaco de Aristóteles, resposta correta, letra A. Muito atenção ao conceito de Aristóteles, porque ele sempre cai no exame da ordem. Ok? Então, pessoal, espero ter contribuído com a aula de hoje. Bons estudos a todos, sucesso e até breve. Fiquem com Deus.